Acho que eu vou passar um glitter também, que é carnaval, ninguém leva mal. Olá pessoas, agora eu vou fazer para vocês um resumo de toda essa maquiagem e relembrar também as dicas relacionadas com a maquiagem para peles maduras. Lembro que ficou faltando no vídeo 9 eu explicar como é que é a parte dos olhos, que foi um erro totalmente meu, que eu estava com a câmera virada para mim e o visor dela ligado e simplesmente eu me esqueci de clicar no play. Então fui fazendo a maquiagem e só depois eu fui reparar que eu não estava gravando, mas eu vou voltar a fazer vídeos de maquiagem e antes de fazer eu vou fazer maquiagem especificamente para olhos, para vocês poderem perceber essa parte que ficou faltando, principalmente de sombra e de máscara para cílios, tá? Como sabem, este canal Paola de Balzac não é um canal específico apenas sobre maquiagem. Maquiagem é só um dos temas daqui do canal, então pode ser que os próximos vídeos aqui nem sejam sobre maquiagem, mas caso estejam aqui apenas por causa da parte de maquiagem, reparem que eu coloco todos os vídeos dentro de playlists específicas, ou seja, todos os vídeos de maquiagem vão estar juntos dentro da mesma playlist, então caso não tenham interesse pelos outros temas que eu trouxer aqui, basta então apenas ir na playlist de maquiagem para ver o que tem de novo. Então por isso também se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para serem notificadas dos novos vídeos aqui no canal, tá bem? Aí, como eu dizia, agora eu vou fazer um resumão através deste áudio daquilo que aconteceu, do que foi feito na maquiagem. Devo dizer também que essa maquiagem durou bastante. Depois que eu fiz essa maquiagem, eu fui dançar e eu dancei muito. Eu não vou colocar os vídeos da dança aqui, porque tem música e aí nesse sentido o YouTube não permite que a gente coloque música por questão de direitos autorais, mas podem ver lá no meu Instagram que todos os vídeos meus dançando com esse vestido roxo eu estava usando essa maquiagem e foi uma maquiagem que durou bastante mesmo. Eu suei muito, dancei muito, era um dia de muito calor. E aí eu ainda dancei pra caramba e a maquiagem ficou intacta no rosto. A primeira parte que eu tenho que lembrar aqui para vocês é a parte de conhecer o próprio rosto. Por conhecer o próprio rosto, não é apenas o formato do seu rosto. Ele é oval, ele é redondo, ele é quadrado, como que é o seu rosto. Não é também qual é o tom da sua pele. Não é também o tipo da sua pele, se ela é oleosa, se ela é mista, se ela é seca. Claro, esses fatores são muito importantes. Quando nós falamos em peles maduras, ou então em peles semi-maduras, né, que estão nesse processo de amadurecimento, todas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Essa parte é quando a gente começa a observar quais são os pontos de início de envelhecimento ou de envelhecimento que nós já temos. O que nós temos? Nós temos rugas, nós temos manchas de pele. Quais são esses sinais que a gente tem? Aquilo que a gente pode esconder, aquilo que, se colocarmos coisa demais em cima, ao invés de esconder, a gente vai mostrar muito mais. Então nós temos que observar isso. Mas também temos que ter atenção naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente não gosta no nosso rosto. Por exemplo, não adianta
eu fazer uma maquiagem igual a de uma determinada personalidade, se o meu rosto não é parecido com o dessa personalidade, ou se os meus gostos pessoais não são iguais aos de todo mundo. Por exemplo, eu tenho um rosto muito pequeno, a minha cara é muito pequena, eu acho muito bonita as mulheres que têm. Se eu gosto de um rosto mais alongado, apesar de eu ver toda a gente ir com um pozinho debaixo do queixo para diminuir queixo, mas eu acho o queixo grande e bonito, então por que eu vou escurecer a parte de baixo do queixo para reduzir, se afinal eu gosto de um queixo maior? Então é isso, é você conhecer o seu rosto e você achar o que fica melhor em você, sabe? E aí meio que dane-se o que os outros pensam, o que importa é você estar feliz com aquilo. Depois eu falei que é muitíssimo importante limpar bem a pele antes de fazer a maquiagem. Pode parecer besteira falar isso, mas é o que faz toda a diferença na maquiagem. Porque se a pele estiver muito oleosa, se ela não estiver preparada para receber aqueles produtos, o resultado final vai ser completamente diferente. E inclusive essa maquiagem pode não ter a durabilidade que você gostaria que ela tivesse. Então, assim, não precisa de produtos mega caros para fazer uma boa limpeza na pele. Se você tiver aí um soro fisiológico, né, um leite de rosas, né, para tonificar depois. E depois, leve, sempre aconselho mais o protetor solar, já vai te ajudar imenso. E nós entramos na parte de produtos, né? E em relação à base, muita gente fala que peles maduras não podem usar uma base de alta cobertura. Porque que acontece? Quando você tem rugas, né, em todas essas partes do seu rosto onde há, né, certas dobrinhas, é a tendência da maquiagem em acumular nessas áreas. Só que aí você pensa, mas se não for de alta cobertura, não vai tampar as coisas que eu quero que tampe, né? Então, assim, é possível sim usar uma base de alta cobertura, mas a minha dica foi a que eu dei no vídeo que eu falo de bases, que é você colocar o aditil, misturar o aditil, uma gotinha de aditil na sua base, porque aí ela vai ficar mais líquida. E o aditil é o que? É vitamina A com vitamina D, que é o que compõe, né? O retinol compõe todos esses cremes anti-rugas que a gente usa. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai estar aplicando a base, você também vai estar tratando. E outra dica é colocar uma quantidade muito pequena de maquiagem. E aí, se você achar que é adequado, que não vai interferir tanto na sua imagem, aí você faz outras camadas. No caso, eu fiz 2 camadas na minha maquiagem, né? Viu que eu usei muito pouca base, bem pouquinha. Aí fiz uma primeira camada, aí depois fiz uma segunda camada de maquiagem. Assim você vai tendo mão, sabe? Pegando a mão certa para o tipo de maquiagem que pode fazer sem craquelar e sem parecer que a coisa está muito exagerada também. No dia a dia, eu até só uso uma camada de base e tá muito bom. Mas é importante vocês aprenderem a fazer essas 2 camadas de base, justamente para irem já pegando a mão, saber qual é a quantidade de base que é melhor para vocês. Eu geralmente uso só uma porque é o tipo de local onde eu vou, geralmente só para alguma coisa, um evento e tal, que eu faço 2 camadas de base, mas pro dia a dia eu uso apenas uma, e aí eu uso uma quantidade mais generosa de base, porque aí eu só uso uma camada, né? No caso de usar 2 camadas, não tem necessidade de você usar 2 camadas com bastante base. Então, assim, faço 2 camadas com menos base, e aí fica tudo muito bem assentado, porque o ideal é o seguinte: quando a gente vai ficando com a pele muito madura, se a gente enfia muita coisa, realça muito que você está usando muito produto. E a ideia é você fazer uma coisa em que sua pele fique
né? Tudo no mesmo tom, que tudo fique harmonizado, mas não daquela coisa exagerada para todo mundo saber que você usou 10 quilos de maquiagem ali. Aliás, que tudo que eu coloquei nessa maquiagem foi sempre muito suave, foi sempre tudo muito pouquinho. O corretivo que eu passei, eu fui fazendo tudo muitas vezes, né? Porque primeiro eu usei o corretivo amarelo, né? Só na parte dos olhos, e aí eu passei bastante pouco. Depois eu fui fazer base, e aí fiz 2 camadas de base, usando muito pouco produto também. Depois eu vim para o corretivo e aí eu usei o outro corretivo, o corretivo líquido, né, da Tracta, que ele é mais líquido, e aí sim fiz o triângulo abaixo do olho, e aí também com pouca quantidade. Depois eu passei um pó, que eu não desperdicei nada, e que foi em pouca quantidade. Depois, quando eu passei novamente, eu fiz também os contornos, né? Eu fiz os contornos novamente com o marrom ao lado do rosto. Foi pouca quantidade. Quando eu já tinha selado o rosto, e aí eu fui realçar tudo isso que eu já tinha feito. E aí que eu fiz, por exemplo, a parte de contorno, eu fiz com blush. Foi pouca quantidade, é como se fosse uma pintura que a gente vai fazendo em várias e várias e várias camadas. Não seria tão mais fácil você usar uma grande quantidade e deixar tudo lá e ficar tudo, em vez de ter que ficar fazendo tudo várias vezes. Por exemplo, eu fui fazer a parte de contorno, eu fiz com corretivo, depois eu fiz com blush também, como estou sempre realçando, não era mais fácil eu pegar e passar logo uma coisa mais exagerada, ao invés de estar várias vezes realçando aquilo? Qual é a diferença? A diferença é que ao fazer assim, em que parece que eu estou apenas realçando muito sutilmente, te dá um ar mais natural, fica menos caricato. Porque quando a gente começa esse processo de envelhecimento, é muito fácil a gente errar na mão, tá? E aí a gente ficar uma coisa caricata, ficar uma coisa exagerada. Não que eu seja contra o exagero, de maneira alguma. E eu acho que assim, cada um tem o seu estilo e cada um seja feliz do jeito que quiser. Mas é apenas uma dica, né? Eu tento evitar isso. Então eu prefiro fazer com a maquiagem bastante suave, fazendo muito aos poucos, né? Camada após camada, camada após camada, para ficar uma coisa mais suavizada, não parecer que foi feito muita coisa. E aí, em relação a óleos, por exemplo, qual é a dica para óleos de pessoas mais maduras? É você não carregar muito brilho. Se você colocar brilho, colocar coisas muito claras no local onde tem muita ruga, claro que você vai realçar. Tudo que é claro vai realçar, vai colocar, vai abrir, né? E aquilo que é escuro a gente coloca para esconder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve voltamos com mais coisas por aqui, tá? Beijinhos, tchau, tchau.